Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo diário, aqui pelos meus endereços no YouTube, Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira, dia 1º de novembro de 2022, um novo mês começa. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, comemoramos o dia de São Licínio, São Tiago da Pérsia e Santa Maria Escrava. Estamos na 31ª semana do Tempo Comum. Olha, a fase da Lua que vai começar hoje, hein? Começou de madrugada, vai começar de madrugada. Fase da Lua é quarto crescente, começa às 13h37 deste dia 1º de novembro. Quarto crescente. Estão se passando 305 dias do ano, faltando 60 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro, às 22h03. Novembro é o 11º mês do ano e tem 30 dias. Olha, é o mês da proclamação da República, é o mês nacional de ação de graças, mês do advento, tempo de espera e preparação para a vinda do Senhor Deus, do Senhor Jesus. É o mês da proclamação da República, já falei, né? Mês da bandeira também, tão utilizada pelos brasileiros patriotas, né? Nos últimos anos. É o mês do doador de sangue, mês do soldado desconhecido também. Bem, nesta terça-feira, dia 1º, comemoramos o Dia de Todos os Santos e o Dia Mundial do Veganismo. Agora vamos aos indicadores econômicos. O salário mínimo nacional vale R$ 1.212. A taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada em outubro. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 7,17%, divulgada em 11 de outubro. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios na segunda-feira, 31 de outubro, no último dia do mês de outubro. O café arábica bebida dura fechou valendo R$ 957 a saca do produto em grão, no atacado, no Espírito Santo. Café arábica bebida Rio, 805. Conilon bica corrida tipo 7,8, R$ 550. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 2,5% na segunda-feira, dia 31 de outubro, cotado a R$ 5,16. A Bolsa de Valores B3 teve alta no fechamento de 1,3%, totalizando 116.037 pontos. No Web Jornal do Paulo Maciel, vamos aos jogos de futebol previstos para terça e quarta-feira. Atenção você que é esportista. Nesta terça-feira, 1º de novembro, às 19 horas tem Botafogo e Cuiabá. Às 21h30, São Paulo e Atlético Mineiro. Na quarta-feira, às 16 horas, tem 3 jogos. América Mineiro e Internacional, Palmeiras e Fortaleza e Atlético Paranaense e Goiás, na quarta, dia 2 de novembro, dia de finados. Também na quarta, às 19 horas, tem Atlético Goianiense e Santos, e às 21h30, Flamengo e Corinthians. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna do Espírito Santo. É o único jornal que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias, lanchonetes. Por isso eu passo sempre aqui as manchetes para vocês. Menos na segunda-feira, que o jornal não circula de forma impressa. Justamente este jornal aqui que eu vou ler as manchetes. Segunda-feira, 31 de outubro. Envelhecer é uma luta que não vamos ganhar. Taça em casa e festa adiada. É mais uma manchete. Vasco muda tudo para voltar à Série A. Quero trabalhar para unir os capixabas, disse Renato Casagrande. Reeleito,
Casagrande teve 1.171.288 votos. Em seu discurso, governador do Espírito Santo destacou que sua vitória foi na raça e que vai ajudar a harmonizar o Estado e o país. Deixa eu ver mais aqui, tem uma foto dele na capa do Jornal Online, comemorando a vitória. Depois tem o candidato Carlos Manato, que diz que democracia é isso. E Lula foi eleito com mais de 60 milhões de votos numa eleição apertada, menos de 2% de diferença para Jair Bolsonaro. E o futuro presidente está ao lado do vice Geraldo Alckmin numa fotografia aqui da capa de A Tribuna. Vamos às notícias gerais. Olha, falar em eleição, em segundo turno, que surpreendeu a todos com a vitória de Lula. O Brasil verde e amarelo espontaneamente, e o Nordeste, infelizmente, né, foi o peso que deu a votação da vitória do Luiz Inácio Lula da Silva em detrimento do nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, já tem movimentos contra essa eleição, hein? Caminhoneiros iniciam protesto após a eleição. Os caminhoneiros brasileiros iniciaram uma manifestação nacional de protesto na segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022, após a derrota apertada de Jair Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial. As rodovias espírito-santense também foram afetadas por esse movimento nacional. Num trecho da BR-101 em Viana, e também BR-101 em Itapemirim, no sul do Espírito Santo, a Polícia Rodoviária Federal manteve conversações com os profissionais do transporte e a via pública foi liberada. Os motoristas de caminhão protestam contra o resultado das eleições, né, que deram a vitória ao petista Lula com diferença de pouco mais de 1%. A maioria dos caminhoneiros, né, é a favor do presidente Jair Bolsonaro. Então é um movimento que eu não sei até quando vai, como vai ficar. E também no final da campanha o presidente Jair Bolsonaro havia denunciado que não foram veiculadas inserções de rádio suas da propaganda eleitoral em muitas rádios, hein? Então não sei o que pode acontecer daqui para frente. Mega Sena tem um ganhador e paga 131 milhões e meio. Olha, uma aposta apenas acertou as dezenas da Mega Sena, concurso 2534, sorteadas no último sábado no Espaço da Sorte em São Paulo. Cabe ao ganhador mais de 131 milhões 566 mil reais. O sortudo é de São Paulo, capital. Os números extraídos das esferas foram 28, 36, 39, 44, 56 e 60. Quem fez 5 dezenas tem direito a mais de R$ 53.800. Quem fez 4 leva R$ 1.057. Próximo sorteio não será na quarta não, hein? Será na quinta-feira, dia 3 de novembro. Concurso 2535. A previsão é de um prêmio de 43 milhões. Um bom prêmio, hein? Para quinta-feira. O jogo mais simples custa R$ 4,50 e pode ser efetuado nas casas lotéricas ou no portal da Caixa Econômica Federal. Você vai lá, né, e acessa para ter a possibilidade de fazer a aposta. Futebol internacional, vamos falar da Copa do Mundo. Olha, a Copa do Mundo começará no dia 20 de novembro. A FIFA, Federação Internacional de Futebol, anunciou a data do início da próxima edição da Copa do Mundo para o dia 20 de novembro. O jogo inaugural será disputado entre Catar e Equador a partir das 13 horas, horário de Brasília, no estádio Al Bayt. Fica então garantida a continuidade da longa tradição de marcar o início da Copa com uma cerimônia de abertura por ocasião da primeira partida entre os anfitriões e os atuais campeões, informou a FIFA. São 32 equipes participantes, sendo 13 da Europa, 8 equipes americanas, 5 africanas, 5 asiáticas,
e Austrália. Cerca de 3 milhões de ingressos já haviam sido vendidos até recentemente. A competição, a mais importante do futebol mundial, era normalmente realizada entre maio e junho e mudou o calendário neste ano de 2022 por conta da temperatura elevada no Catar. O Brasil estreará no dia 24 de novembro. Será uma quinta-feira, a partir das 16 horas, horário de Brasília, contra a Sérvia. Os brasileiros buscam o hexacampeonato. Vamos ver os jogos do Brasil aqui na tabela. Brasil e Sérvia na quinta-feira, 24 de novembro, 16 horas, horário de Brasília. Brasil e Suíça, segunda-feira, 28 de novembro, às 10 horas, também horário de Brasília. E Brasil e Camarões, sexta-feira, 2 de dezembro, às 16 horas. E temos mais futebol, vamos falar da conquista do Flamengo, porque está recente, né? Rubro-negros levam o título da Libertadores. O clube de regatas do Flamengo sagrou-se tricampeão da Copa Libertadores no sábado, 29 de outubro de 2022, ao derrotar o Atlético Paranaense por 1-0 no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. Foi Gabigol, Gabriel Barbosa, quem fez o gol do título do clube carioca. Em toda a competição, o Flamengo obteve 12 vitórias. Olha, 12 vitórias e apenas um empate, marcando 33 gols e sofrendo 8. Pedro, com 12 gols, foi o artilheiro da competição sul-americana. Campeão em 1981, 2019 e agora em 2022, o time carioca se igualou em número de títulos com São Paulo, Santos, Grêmio e Palmeiras. Então são os maiores vencedores brasileiros no mais importante torneio de futebol do continente sul-americano. Com o novo título, o Flamengo será o representante da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, no próximo Mundial de Clubes, ainda sem data e local marcados, ok? Tem mais futebol? Gente, olha essa! Futebol de cegos. Olha, o Brasil perdeu nos pênaltis e ficou na vice-liderança da Copa Americana. Não, Copa América de Cegos. Eu não sabia dessa competição. Copa América de Cegos, o Brasil é vice-líder. A seleção buscava o heptacampeonato contra a Argentina, que ergueu a taça pela quarta vez na competição. As equipes já haviam se enfrentado na segunda rodada com a vitória do Brasil por 1-0. Vamos falar de evangelização agora, porque é importante passar essa mensagem do Evangelho. Juízo final. Vamos ver o que nos diz a Bíblia sobre o juízo final, a volta de Cristo Jesus para julgar toda a humanidade. Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Está em Mateus 25, 41. Mais uma frase: Deus não poupou os anjos pecadores, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, reservando-os para o juízo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Mais uma, não é uma frase, é mais de uma frase, mas é um texto, né? Uma mensagem. Os que tiverem feito boas obras sairão para a ressurreição da vida. Os que tiverem agido mal ressuscitarão para serem condenados. João 5, versículo 29. Mais uma mensagem sobre juízo final. Dai graças, dai ações de graças, porque, como bem sabeis, nem o dado à prostituição, nem o impuro, nem o avarento, que é um idólatra, participarão da herança do reino de Cristo e Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 5 também. Vamos a outra mensagem sobre o juízo final. Ou não sabeis que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não vos enganeis, nem os prostitutos, nem os adoradores de ídolos, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem tampouco os beberrões, os injuriadores e salteadores terão parte no reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 9 ao 10. Tem mais ainda.
nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é um assassino. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna permanente dentro de si. 1 João, versículo do 14 ao 15, do capítulo 3. Mais uma mensagem: elas, as nações seduzidas por Satanás, se espalharam por toda a terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas um fogo desceu dos céus e as devorou. E o diabo que as seduzira foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já se encontravam. E eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, versículo do 9 ao 10. Agora, depois das eleições, quero fazer um obrigado aqui. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Brasil. Obrigado, militares do nosso querido Brasil. Obrigado, brasileiro sensato, cristão, patriota, responsável, que votou em Bolsonaro. Obrigado, Jair Bolsonaro. Obrigado, General Braga Neto. Obrigado, Michele, Silas, Macedo, Alexandre Garcia, Padres José Augusto e Valdeci, Luciano Hang, Tarcísio, Romário, Bárbara, Gayer, Zema, Carlos Manato, Nicolas Ferreira. Obrigado, freiras católicas enclausuradas. Obrigado, Bispo Dom Adair Guimarães. Obrigado, Paulo Guedes. Obrigado, Carlos Massa, Jovem Pan, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Mota, Fiuza. Obrigado, Silvio Santos, Pastor Valdemiro Santiago, Pastor R.R. Soares. Obrigado, Bastidores do Brasil, canal do YouTube. Obrigado, Evair. Obrigado, Zezinho, Camata, Lucas Polese, Delegado, obrigado. Áurea, Bar Capitão, lojistas e empregados lúcidos. Obrigado, motociclistas, caminhoneiros, carreteiros, motoristas, taxistas. Obrigado a todos que, conscientes da existência do mal sobre nós, optaram pelo caminho do bem com Jair Bolsonaro. O povo brasileiro está de parabéns. Deus, pátria, família, liberdade. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma frase para a gente pensar: não devemos procrastinar as nossas boas ações, deixar para depois, não devemos. Não procrastine. Comentário assertivo. Olha, nestas eleições, eu percebi a irresponsabilidade de muitos de nossos amigos. Infelizmente, há muitos irresponsáveis. Havia um membro de uma família que agia inconsequentemente. O observador via aquela atitude e pensava: mas os outros parentes devem ser equilibrados e sensatos. Tempos depois, no entanto, o observador viu outro e mais outro familiar do inconsequente, todos igualmente aloprados. Até mesmo o mais velho, o primogênito. Que triste, né? É o mal enraizado no próprio lar. O diabo age nessa família. Que Deus ajude esses indivíduos a conquistar a sobriedade, a temperança, o equilíbrio, pois assim sucede em muitos grupos sociais. Vemos pessoas sem qualquer responsabilidade pelo seu país. Na minha opinião, são apátridas, pessoas sem nação. São nécios, infelizmente. Venda de flores para finados. Olha aí, o dia de finados será comemorado nesta terça-feira, 2 de novembro de 2022. As lojas do ramo de floricultura em Colatina já estão expondo seus arranjos há vários dias, com ofertas de valores diversos. Há também veículos que trazem das zonas produtoras
muitas variedades de flores comercializadas em praças, ruas e calçadas. Agora eu quero falar para você sobre missas que vão acontecer no dia de finados. Mas antes vou falar a missa deste dia 1º, terça-feira. Aliás, não será missa, será uma celebração da palavra na Catedral de Colatina. Será presidido pelo diácono David José Langa Lopes. Agora vamos às missas e também celebrações da palavra do dia 2, dia de finados, quarta-feira, 2 de novembro. Às 7 horas, celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Às 8 horas, no dia de finados, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes na Comunidade Católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. 8 horas também, celebração da palavra com o diácono Amauri Braz Caser, na Comunidade Católica São Pedro, bairro Pedro Vitali. Às 9 horas haverá missa com o padre José Valdeci Romão, na Comunidade Católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. Às 19 horas haverá missa com o padre Valdeci na Catedral Sagrado Coração de Jesus e celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes na Comunidade Católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. Tem mais também no dia de finados, às 19 horas, celebração da palavra com o diácono Amauri Braz Caser na Comunidade Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro do mesmo nome. Na quinta-feira, dia 3, ao meio-dia, haverá missa com o padre Valdeci na Catedral Sagrado Coração de Jesus. E às 19 horas, celebração eucarística, ou seja, missa novamente, com o padre Valdeci na Catedral. É para você que é católico e não quer deixar de assistir à missa. Mais informações no telefone 2102-5010, é o telefone da Secretaria Paroquial. Você pode frequentar, ir até a secretaria no horário das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Deixa eu falar para vocês sobre chances de emprego no Cine. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, Cine de Colatina, anuncia sempre oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas e atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação, tá? Faz a ponte entre as firmas que necessitam do empregado e os desocupados que querem trabalhar. O telefone é 3721-7102 e o endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro de Colatina. Agora temos aqui a missa da 31ª semana do tempo comum, no último domingo, às 7 horas. O tema da missa foi Zaqueu, que confessou o roubo e prometeu devolver 4 vezes mais. Os cristãos católicos vivenciam, desde domingo, dia 30 de outubro, a 31ª semana do tempo comum. Na missa das 7 horas do domingo na Catedral, o padre José Valdeci Romão explicou, numa breve referência às eleições, que a igreja não mudou sua doutrina, ou seja, é contra a proposta de aborto e é a favor da família. No Evangelho do dia, Lucas 19, versículos do 1º ao 10º, Jesus foi à casa de um pecador chamado Zaqueu e ele se arrependeu dos roubos que fez, se comprometendo a devolver 4 vezes mais o que havia surrupiado dos seus compatriotas. Ou seja, essa é a lógica do reino de Deus. Perdão gratuito, desde que haja arrependimento e reparação do erro. Onde está o pecado, Deus oferece a graça para redimir. Olha só, para redimir aquele que se arrepende. Basta que abra o coração, que queira se converter, para que o amor de Deus possa transformá-lo. Zaqueu reconheceu que roubou, fez o meia-culpa, minha máxima culpa. Jesus passava por Jericó e foi a salvação da vida desse homem. Um homem rico, influente, mas na época era desprezado pela sociedade por causa de suas extorsões
atos desprezíveis de roubar os outros. Quantas pessoas roubam os outros, né? E não se arrependem. Zaqueu, por ter baixa estatura, subiu numa árvore para ver Jesus, mas Jesus já o conhecia e passou por ali para tirá-lo do fundo do poço. Havendo arrependimento, a graça de Deus nos transforma de míseros pecadores a convertidos e salvos. Vamos a outra informação. Evento de jovens em Colatina. Deixa eu ver aqui, deixa eu passar para vocês. É do EJC. Além dos encontros de casais, gestantes, viúvos, programados pela Pastoral Familiar, outro evento importante anunciado pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina é o evento destinado aos jovens. Para os dias 5 e 6 de novembro está agendado o Retiro EJC, Encontro de Jovens com Cristo, com assessoria de missionários da Comunidade Católica Canção Nova. Esse evento será nas dependências do Instituto de Estudos da Diocese de Colatina, o IESES, em Ibiraçu. Olha aí, dos jovens de Colatina, mas será no IESES, em Ibiraçu, no norte do Espírito Santo. Um dos temas do retiro é Jovem no Mundo de Hoje. Mais informações pelo telefone 99899-4366. Vamos participar, né? Eu acho que é sempre importante nós estarmos presentes nestes eventos que aumentam a nossa fé e nos dão também uma boa catequese para nos fortalecer na catolicidade. Pesquisa informal de preços. Olha, eu fiz tratamento odontológico, obturações em 6 dentes, R$ 1.500, e tratamento de canal, R$ 800. O total foi R$ 2.300. Então eu estou colocando para vocês porque foi o local que eu fui fazer o tratamento. COP, Centro Odontológico do Povo. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, número 346, primeiro andar, Centro de Colatina. Telefone 3722-2733. É em cima das casas pernambucanas. Amigos e amigas, vamos a um momento de atualidades. É sempre importante nós termos essas informações para que saibamos notícias de um modo geral que estão sempre ao nosso dispor. Devemos ter essa informação. Varíola dos macacos atinge mais homens que se relacionam com homens. Olha, o mundo possui milhares de casos da doença chamada no Brasil de varíola dos macacos ou nova varíola, mas conhecida internacionalmente como monkeypox. A maioria dos atingidos são homens que mantêm relações sexuais com outros homens. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, informou que 95% dos casos confirmados no mundo são de homens que fazem sexo com outros homens. Ele ressalta, no entanto, que isso não é uma estigmatização e a principal forma de transmissão é por contato. O Ministério da Saúde já instalou o Centro de Operações e Emergências, que funciona todos os dias, inclusive fins de semana, para proceder a análises da doença. A maioria dos contaminados encontra-se nos estados de São Paulo. A primeira morte pela enfermidade no Brasil aconteceu no dia 29 de julho de 2022, tendo como vítima um homem de 41 anos do estado de Minas Gerais, que era imunossuprimido, com histórico de quimioterapia e outras comorbidades. Nota catequética. Olha, é sempre importante nós sabermos sobre os fatos da igreja. Diferença entre adoração e veneração é uma informação do canal do YouTube Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Venerar vem do termo grego dulia,
enquanto adorar vem do termo latria. Por isso há o vocábulo idolatria, que significa adoração de ídolos. A Igreja Católica Apostólica Romana separa isso muito bem, informando que o fiel só adora a Deus na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, à Virgem Maria, aos anjos e santos. O católico venera. Nossa Senhora, por exemplo, recebe o culto de hiperdulia, maior veneração. São José recebe a protodulia, primeira veneração, e os santos recebem simplesmente o culto de dulia, que significa veneração. O culto de adoração, latria, é destinado somente a Deus. Mais uma nota catequética: quem opta por socialismo-comunismo é excomungado automaticamente da igreja? Vamos ver a resposta do professor e escritor Felipe Aquino. Não, essas pessoas não estão na lista das excomunhões automáticas. Nesse caso, só quem pode aplicar a excomunhão a essas pessoas é o bispo ou o papa. Não cabe ao padre nem ao leigo essa medida. Isso é o que está no Código do Direito Canônico. Mas é lógico que a igreja não quer que o católico seja marxista, comunista, pois o comunismo é ateu, materialista e odeia a religião, além de aceitar uma série de pecados que o cristianismo não concorda. O Papa Pio XI escreveu uma encíclica inteira condenando o socialismo, comunismo, marxismo. E outra informação: na Nicarágua, há um bispo e 6 leigos que foram presos pelo governo de tendência comunista marxista de Daniel Ortega, pois não concordaram com suas medidas totalitárias ditatoriais. Catecismo da Igreja e Bíblia. Olha, o Catecismo da Igreja Católica cita a Bíblia 3.000 vezes. Os dois são interligados e importantíssimos. O católico segue a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Sagrada Tradição, que vem da transmissão dos apóstolos, e o Sagrado Magistério, que é a interpretação do Papa e dos bispos sobre a tradição e a Bíblia. Agora, pensando sobre alguns sindicatos, algumas entidades sindicais, você já pensou sobre o que elas fazem? Qual a sua influência? Há entidades sindicais que agem como verdadeiros grupos truculentos, com interesses inconfessáveis. Tem dirigentes que se esfolam a fim de manter o controle dessas organizações político-ideológicas e sociais que dominam muitos recursos financeiros e têm também muito poder sobre empresas e instituições. Agora uma reflexão: o ser humano é tão incoerente e insensato que proíbe a rinha de cavalo, a briga de outros animais, mas permite o pugilismo, o boxe entre homens e atualmente até entre mulheres. Quer dizer, briga entre animais irracionais não pode. Agora, entre os animais racionais, aí pode. Vai entender, né? Vamos falar agora da esquerda doente, dos nossos queridos irmãos que se perdem no mundo da esquerdofrenia. Tudo para os esquerdofrênicos, um termo que eu inventei aí para significar doentes da esquerda, é estrutural.
Eles chamam o machismo de estrutural, o racismo de estrutural, o homofobismo, que eles inventaram também esse termo, homofobismo. Será que o chatismo deles também não é estrutural? O falsismo ou falsidade de muitos deles também não é estrutural, porque tem muitos que são doentes, da esquerda radical, mas tem também os que são hipócritas. Há esquerdofrênico que quer penalizar quem olha para a mulher, por exemplo. Há o assédio psicológico do homem para a mulher. E tem até esquerdofrênico contra o pavilhão nacional, a nossa bandeira. Meu Deus do céu! Aonde vamos chegar com esses extremismos e alienismos? Muita loucura. Rezemos por essas pessoas. Significado agora. Vamos falar sobre o que significa compliance. Significa estar de acordo com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A origem da palavra vem do verbo em inglês to comply. Obedecer uma ordem, um procedimento. Nota sanitária e digital também. O vício do celular. O usuário do telefone celular pode ficar dependente do aparelho, ou seja, doente com a compulsão de verificar informações constantemente, a todo tempo, o tempo todo. A doença se chama FOMO, Fear of Missing Out, sigla em inglês, que significa medo de ficar por fora do que está acontecendo. Visuais, sonoras ou táteis são as formas de utilização do equipamento. E deixar o aparelho no silencioso pode aumentar a dependência, como acontece em relação ao álcool, à droga, ao sexo ou tabaco. A recomendação é deixar o equipamento 24 horas sem utilizá-lo para observar a inquietação da abstinência. O que recomenda-se, na verdade, é que as pessoas pratiquem o ato presencial, o encontro, a conversa positiva, face a face. Agora vamos refletir sobre a oração. Gente, rezar é preciso. Faça essa experiência, você que ainda não faz. Rezar, orar. E devemos orar principalmente pelas pessoas mais difíceis. Em algum momento da vida, quem sabe elas se tornem mais maleáveis. Sexualização precoce. Será que nossos filhos serão edificados assistindo mulheres e semi-homens homoafetivos, desnudos, mostrando as nádegas na mídia? Você que é pai, será que isso vai trazer valores morais, familiares, sociais para seus filhos? Pense nisso. Esses artistas desnudos estão mostrando órgãos que eles usam para sua satisfação sexual. Então, não deixe que seu filho se sexualize precocemente. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo.
É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal. Ao Auxílio Brasil, agora de R$ 600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC,
benefício de prestação continuada. Há ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.